Deus de poder e glória, glória a Deus, aleluia. Vamos dar início ao culto desse domingo maravilhoso, ensolarado aqui no Japão. Deus abençoe a sua vida que vai nos acompanhar, que vai estar conosco, aleluia. Que você seja abençoado pela essa palavra que vai ser pregada hoje e o nome do Senhor venha ser glorificado. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui no Japão pregando a palavra dele, e que toda honra, toda glória seja somente para ele. Você é muito bem-vindo aqui para nos acompanhar nessa live, para que você seja abençoado pelo poder do nosso Deus, aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Já cumprimento o Brasil com boa noite a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos nossos amigos, a todos os pastores e pastoras, a toda a nossa família linda e abençoada lá no Brasil, e a todos os brasileiros. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Cumprimento também o Japão com bom dia, Ohayou gozaimasu. Que Deus abençoe a toda a nossa comunidade brasileira estabelecida aqui no Japão, a todos os pastores e pastoras de suas igrejas. Que Deus abençoe e proteja a todos vocês, em nome de Jesus, e toda a honra, toda a glória seja somente para Ele. Cumprimento também, em nome de Jesus Cristo, Moçambique, a África, com boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, a todos os missionários que estão aí a esse trabalho, à frente desse trabalho, para matar a fome das crianças, para que possa entregar também o alimento, a roupa, a todos eles, em nome de Jesus. E um abraço ao meu amigo Lezimin, glória a Deus, Lazimin, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, irmão, em nome de Jesus. E o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Para nós darmos início ao culto, vamos fazer uma oração já, pedindo permissão ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, e pedindo para que o Espírito Santo venha revelar a palavra para todos nós e nos ensinar a orar como convém e nos ensinar a meditar na palavra, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, já estamos aqui, Senhor, no teu altar, e pedimos permissão, Senhor, para que nós venhamos a pregar a tua palavra, a falar do teu amor, a falar do teu reino, Senhor, porque a tua palavra é a tua voz. Que o Espírito Santo me use aqui em cima do teu altar, meu Deus, em cima desse púlpito, para que a palavra saia revelada para todos aqueles que vamos assistir em todas as nações, e eles venham ser tocados pelo poder do Senhor e venham ser resgatados, Pai, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Eu te peço e já te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para dar início ao culto, vamos, como sempre, à introdução em Salmos. Salmos 128, do versículo 1 ao versículo 6, com a pastora Glória, minha esposa. Ela vai nos ler aqui o Salmo, e você pega a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, para nos acompanhar nessa leitura e para nós meditarmos junto, em nome de Jesus. E o nome do Senhor venha a ser glorificado, somente Ele, para a honra e glória do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Nós já estamos na primavera, né, irmãos? Aleluia, é uma estação linda. Aqui no Japão é primavera. Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem em Salmos 128, então, em nome de Jesus. Eu cumprimento o nosso Japão com bom dia e a paz do Senhor Jesus. E eu cumprimento o Brasil com boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém? E Moçambique também, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Então vamos ler aqui em Salmos 128, em nome de Jesus. Temor de Deus e felicidade no lar. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida.
Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória em nome de Jesus. Irmãos, esses salmos que tocam em nosso coração, nosso tema hoje é o fruto humano. Glória a Deus. O seu fruto, o meu fruto, o fruto da humanidade. Aleluia. E logo no cabeçalho já diz: temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. É o fruto do Espírito e o fruto da carne. São aqueles dois que militam contra o Espírito, o qual nós devemos tomar partido e escolher o que nós queremos para a nossa vida e para a nossa família. E você será um bem-aventurado em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus dessa manhã. Efésios capítulo 5. Abre lá a tua Bíblia, teu iPad, seu celular, o aplicativo, lá em Efésios capítulo 5, e vamos meditar nessa palavra poderosa do nosso Deus, para que nós possamos aprender com o Espírito Santo o que Ele quer de nós, qual caminho nós devemos escolher e que forma que nós vamos nos aproximar do Deus Todo-Poderoso e receber a nossa salvação para a eternidade. Aleluia! O mundo está de ponta cabeça, o mundo está ligado só nas redes sociais, estão ligados só nas coisas do homem e nas coisas que são da terra. Então, agora nós teremos que olhar para o nosso espírito, olhar para a nossa vida espiritual com tranquilidade, com amor, e sabemos que nós não ficaremos nessa terra, não ficaremos nessa vida. Temos uma outra vida eterna. Se você crê nisso, você tem essa fé, hoje nós vamos falar a respeito disso, por causa do fruto humano, o fruto nosso, o qual que nós vamos escolher, para que nós venhamos realmente a ter fé, a conhecer esse Deus. Ele é invisível, mas Ele é real, e o nome do Senhor deve ser glorificado. Toda língua possa confessar, aleluia, toda língua possa confessar, todo joelho possa perante Ele se ajoelhar, e perante Ele ter Ele como Senhor e Salvador de sua vida, de minha vida e da vida da humanidade. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, vamos já dar início em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Era aroma suave, fruto da luz e as obras das trevas. Vou ler de novo: o fruto da luz e as obras das trevas. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem convenção torpe, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aleluia. Vamos meditar até nesse versículo 1 até o versículo 10, e depois nós estaremos continuando em nome de Jesus. O que o Senhor está nos dizendo, o que o Senhor está nos mostrando, o que o Senhor está nos propondo para a nossa vida, para o nosso fruto humano, para o nosso fruto de você e meu fruto, individualmente. O que Ele quer que nós sejamos, o que Ele quer que nós façamos aqui na terra, mesmo que nós não estamos vendo,
mesmo que nós vemos que Ele é invisível, mas Ele é real, porque você sente a presença dEle, você sente que as coisas que foram criadas nesse mundo, nessa terra, para todos nós, inclusive nós que fomos criados por Ele, através do barro, aleluia, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então o que Ele está nos propondo, e o que Ele está nos entregando, o que Ele está nos mostrando a todos nós, aleluia, e o que Ele quer que nós façamos, para que nós tenhamos uma vida eterna, para nós tenhamos uma entrada lá no reino dEle, para nós vivermos com Ele. Ele nos diz, aqui em Efésios, escrito por Paulo, essa carta a Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. Que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados. O que é ser imitador de Deus? É andar no fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É nós andarmos em alegria, em paz, em mansidão, andarmos, aleluia, imitadores dele. E depois nós já estaremos lendo todos os frutos do Espírito, porque o Senhor vai nos proporcionar nesse culto, para que vocês se entreguem, aleluia. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Irmão, em aroma suave, em tranquilidade, em paz e amor, na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, abrindo o seu coração, abrindo o seu mais íntimo, a sua inteligência, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, aleluia. Porque se Deus te deu tudo isso para você, você deve usar, primeiro, para o bem, segundo, aleluia, fazer o bem e não olhar a quem, e em primeiro lugar, adorar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas Ele vai te acrescentar. Amar a Deus sobre tudo, com todo entendimento, com toda a tua força, com a direção dEle e do Espírito. Você ama o Senhor, busca no Senhor e faz a vontade do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Você levanta de manhã, já levanta glorificando a Deus. Você dorme, já dorme glorificando a Deus. Você anda nesse mundo o qual Ele criou, você já glorifica o Senhor, fazendo a vontade do nosso Deus. Aleluia. Porque Ele veio com aroma suave. Você deve andar suavemente, tranquilo, com a sua mente, a sua cabeça tranquila, porque você sabe que existe um Deus, um Todo-Poderoso, que te protege, que te guarda. Então você não deve andar com as preocupações desse mundo, e sim no fruto da obra de Deus, não no fruto das trevas. O fruto das trevas já está em derredor de nós sabemos que já existe no nosso dia a dia, na nossa correria. Nós já sabemos que esse fruto das trevas está aí pronto para destruir, para colocar você em situações que você não gostaria de estar. Mas você sabe que se ele existe, existe um maior que ele, que é o fruto da luz. Essa luz que brilha todos os dias, é a luz que você acorda e você já fala: hoje eu vou vencer mais um dia, hoje eu vou vencer e vou fazer aquilo que realmente me satisfaz, aquilo que satisfaz em primeiro lugar ao meu Deus, e depois satisfaz a mim. Por isso que o fruto do Espírito e o fruto da carne, porque ele já fala assim para você e para mim: mas a impudicice e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ação de graças. Aleluia. Porque toda vez que você começa a falar as coisas
palavras próprias, ou falar assim, palavrão, você está traindo as trevas. Tudo que você for falar, tudo que você for pensar, tudo que você for nomear, tudo que você for sair dos teus lábios, aleluia, é o que você vai trazer para o seu coração, para a sua mente, aleluia. E o nosso coração, ele é muito puro, que Deus nos criou, para que nós coloquemos no nosso coração as purezas de Deus, a luz de Deus, para nós fazermos a vontade dEle. Mas Ele também é enganoso. Então muitas vezes você acha que você está falando aquilo e aquilo é engraçado, é bonito, as pessoas riem, as pessoas gostam, atrai pessoas para ficar com você, mas não está atraindo a Deus, não está extraindo, não está traindo o Espírito Santo, ele está se entristecendo, porque você está falando essas palavras próprias, gírias, coisas que não atraem a luz para você. E hoje em dia as pessoas gostam mais de falar as coisas próprias do que as coisas realmente de Deus, de ação de graça, de amor, de presença de Deus. Por quê? Falta intimidade. Falta intimidade com palavra, falta intimidade com presença de Deus, falta intimidade de saber que não ficaremos nesse mundo, partiremos para o reino de Deus. Isso será a nossa salvação. Por isso que nós temos que vigiar. Isso serve para todos nós. Somos seres humanos, somos fracos, somos pecadores. Realmente reconhecemos que muitas vezes falamos coisas que não é devida ao Senhor. Gostamos de viver desta forma aqui na terra, mas na verdade nós temos que vigiar em tudo que nós falamos, porque às vezes uma palavra você pode destruir uma pessoa. Talvez uma palavra que possa fazer com que aquela pessoa fique com ódio de você e queira fazer alguma coisa para que venha destruir você. E o mal está aí para fazer isso. O mal está aí para destruir você. Porque a maior coisa que existe no ser humano é a inveja. A inveja faz com que destrua você, a inveja faz com que as coisas não vão para frente, a inveja faz com que as coisas podem destruir aquilo que você está montando, aquilo que Deus quer dar para você, e muitas vezes essa inveja vai fazer com que você ande para trás. Essa inveja vem já, nasce, e é do diabo, é do Satanás. Essa inveja atrai as coisas ruins, essa inveja traz as trevas, e por isso que muitas vezes nós temos que andar e vigiar, saber com quem anda, aleluia, que eu vou dizer quem tu és. Jesus fala assim, cuidado com o que você anda, para dizer para quem tu és. Você vai mostrar para a Deus quem tu és, porque para ver com quem tu andas, o que tu está fazendo. Por isso que ele fala, nem conversação top, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ação de graças. Prosseguindo o versículo 5, sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aleluia! Então ele já está sendo aqui direto e correto para que nós venhamos nos corrigir. Se é uma pessoa impuro ou avarento e idólatra, não vai entrar no reino de Deus. É automático, é direto e é simples assim, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos a nos olhar para dentro de nós e nos corrigir em tudo que o Senhor está falando para nós. Por isso que existe a igreja, por isso que existem as pregações, por isso que temos que estar realmente na igreja, para que nós venhamos a nos corrigir, a ver o que nós estamos fazendo, para que
venhamos agradar a Deus em primeiro lugar. Podemos ter tudo, podemos ter dinheiro, mansões, carrões, podemos ter aquilo que o Senhor vai nos abençoar, temos tudo, mas para nós mantermos a nossa salvação, nós temos que entender isso que nós estamos pregando. Aleluia. Não deixar que suba a nossa cabeça o orgulho, a prepotência, ser avarento, ser impuro e fazendo a vontade de Deus. Porque ele diz assim no versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E muitas vezes, quando acontece esse tipo de coisa que Deus vê que nós estamos desviando um pouquinho da presença dele, porque o crente ele sofre. O crente ele tem que andar justo, correto na presença de Deus. Por ele falar que é crente, por ele falar que ele acredita em Deus, por ele mostrar que ele é crente, que permanece na igreja, que faz a vontade de Deus, ele vai estar sempre sendo provado. E a aprovação vem naquele momento que às vezes nós estamos nos desviando, às vezes nós estamos começando a ficar um pouquinho cego, querendo coisas que Deus não quer que foi feito para você e para mim. Então ele começa a colocar a gente muitas vezes em prova, e as provas às vezes é dura, as provas faz com que a gente fique muito triste, e às vezes naquele momento nós falamos assim: meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? Mas não olhamos lá atrás o que nós fizemos. Quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, Deus vai nos corrigir de alguma forma, de algum jeito, porque você é filho. E quando nós somos filhos, e quando nós estamos na presença, quando nós carregamos o fruto do Espírito, nós vamos ser provados todo momento, todo instante. Por quê? Esse mundo nos leva a isso. Esse mundo carrega sobre nós essa responsabilidade. Por isso que ele fala: ninguém vos engane com palavras vãs. E muitas vezes nós vamos atrás dessa palavra vã. Muitas vezes nós vivemos essas palavras vãs. E se nós, o crente já deve pensar assim. Versículo 7: portanto não sejais participantes com eles. Se você está participando, muitas vezes você mesmo, nós mesmos pensamos assim: puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu deixei acontecer isso? Nós falamos: mas já aconteceu, já foi, então eu vou chegar para Deus e pedir o arrependimento. Vou entregar para Deus o mais rápido possível, porque se nós deixamos passar e achamos que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, que é pior do que o ser humano. A correção dele vai vir, a correção dele vai fazer com que você mude e transforme, vai ser mais doloroso ainda. E muitas vezes nós não aceitamos, e aqueles que não aceitam a correção de Deus, geralmente ele não participa mais das coisas de Deus. Por isso que muitos se afastam da igreja, se afastam das pregações, porque a exortação dentro da igreja é essa que a palavra nos traz. Exorta, nos corrige, nos mostra o caminho certo para que nós andemos. O mundo nos oferece muitas coisas, mas não podemos amar o mundo. Temos que amar o Rei de Deus. Por isso que ele fala: portanto não sejas participantes com eles, pois outrora eres das trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Aleluia. Realmente, lá atrás nós éramos do mundo, fazíamos as coisas do mundo, porque nós aprendemos muitas coisas do mundo, andamos com as pessoas do mundo, tivemos amigos do mundo, tivemos muitas coisas que nós fizemos, coisas do mundo. Mas depois que nós conhecemos a Deus, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, somos nova criatura, devemos manter isso o resto de nossas vidas.
devemos fazer o máximo para ser fruto da luz, para andar na luz, e não as obras das trevas. Queira ou não queira, quando nós andamos nas obras das trevas, nós vamos ser corrigidos, vamos ser cobrados, e não vai ser fácil. Versículo 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Sempre vai estar nos provando, para que nós sejamos realmente filho dele, agradar a ele, fazer a vontade dele. E tudo o que nós fizemos ainda é pouco para o que ele quer que nós sejamos, para que nós sejamos purificados, santificados, para entrar no reino dele. É muito pouco. Ele é amor, mas também ele é justiça. Porque se ele nos ama, quando você fala que você é crente, você está criando uma responsabilidade tão grande na tua vida que você nem imagina o que é. Nós nem imaginamos o que é ser crente. Porque o crente que ele quer que seja aquele crente realmente que seja a imagem e semelhança deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós realmente andamos com o pecado desde o paraíso. Mas você tem o livre-arbítrio também para escolher. Ele não vai te cobrar. Mas a partir do momento que ele fala que você é crente, tudo que você faz de errado, do fruto das trevas, você se sente culpado. Porque você é apontado pelo Espírito Santo. Filho, isso aí está errado. Filha, isso aí está errado. Por que você está fazendo? E aquela culpa vai moendo você. Nós não dormimos. Não conseguimos chegar num denominador comum. Aleluia. Você quer confessar, mas não consegue. Porque o espírito das trevas está tomando conta. E você quer falar, mas você não sabe como falar. Você arruma argumentos para poder sair dessa situação, mas não consegue, porque aquele argumento ainda não é o argumento de Deus, que é a sinceridade, que é andar na presença, quer fazer a força, quer fazer o amor de Deus, fazer conforme Ele quer que você seja. Aquela culpa fica no coração, aquilo fica moendo, aquilo fica fazendo com que não conseguimos dormir, conseguimos pensando, por que será que tem que ser desse jeito, por que será que ser dessa forma? Até o momento que nós chegamos perante Deus e falamos: Senhor, me perdoe, eu sei que eu errei, eu sei que não é certo o que eu fiz, mas o Senhor me mostra o que eu devo fazer. Aí conseguimos alguma coisa quando nós falamos com o nosso coração arrependido, porque Ele diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O fruto da luz é toda a bondade e também a justiça e verdade. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é seguir a Ele. A verdade é nós falamos a verdade, porque o mentiroso não vai entrar no reino de Deus. Está escrito na Bíblia. Então, se nós mentimos, temos que nos arrepender. Temos que buscar no Senhor a misericórdia dEle. E a verdade e a vida é que nós vamos ressuscitar com Ele. E nele. E fazer a vontade dEle. E o versículo 10 é assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Nós temos que prestar atenção todos os dias que nós acordamos e dormimos ou andamos nesse mundo. O que é agradável ao Senhor? E nós somos tão fracos, mas tão pecadores, fracos e pecadores,
que nós até queremos andar na presença de Deus, queremos até fazer a vontade deles, nos esforçamos o máximo, mas o mundo muitas vezes nos leva para cá, leva para lá, e fazemos isso, fazemos aquilo. Mas Deus conhece, Ele fala assim, não está no coração dele sair, Ele deixou porque Ele está envolvido em alguma coisa, em alguma tropinha, em alguma reuniãozinha, em algumas coisas, e sai de repente, automaticamente, alguma palavra que não agrada a Deus. Mas nós vamos estudar os frutos do Espírito e o fruto da carne, e nós vamos saber o que realmente, onde nós nos encaixamos. Por isso que o Senhor nos traz, provando no versículo 10, sempre o que é agradável ao Senhor. E ele fala, versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Aleluia. Tudo que você vê que não é fruto, que você possa ser cúmplice daquilo, das trevas, não reprova. Reprove todas elas, não aprove. Reprova todas elas, não aprove. Não seja participante. Aleluia. Porque o que mais tem nesse mundo, o que mais está atraindo o povo, o que mais está levando o povo a fazer as coisas, as obras das trevas nesse mundo que está nos oferecendo, é essas que nós temos que reprovar. Versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. E pior ainda quando você faz de oculto. Aí Deus que reprova mesmo. Aí Deus reprova mesmo. Tudo que nós fazemos em oculto e achamos que Deus não está vendo. É o único que está vendo. Porque se está em oculto, o ser humano não vai ver. Os homens não vão ver. Mas o Deus está vendo. É aí que nós vamos prestar conta. É aí que recebemos e sentimos envergonhados, inclusive. E se nós conseguimos, quando nós vivemos no fruto da carne, nas trevas, conseguimos ficar envergonhado dentro de nós mesmos, vou falar uma coisa, Deus até dá mais uma oportunidade. Porque Ele sabe, nós somos fracos e pecadores. Não tem como nós. Na verdade, na realidade, você não tem como ser santo na terra, santificado e purificado, não. Porque se você fosse, você não estava aqui mais, já estava lá em cima que nem Enoque, que nem Elias. Então, realmente nós temos conta a prestar ao Senhor. Temos coisas que precisamos tirar de nós. Algumas arestas, algumas coisas que são vergonha. Algumas coisas que são vergonha até para nós mesmos. Nos sentimos envergonhados perante a Deus. Mas também sabemos que Ele é Pai, e que Ele é misericordioso, que Ele perdoa. Mas tudo tem um limite para o Senhor. Tudo tem um limite para Deus. Porque Ele diz assim, versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Aleluia. Vou ler de novo. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quer dizer, você que é crente, já se prepara, tudo que tiver em oculto vai aparecer. Tudo que tiver que acontecer, tudo que tiver que você
E é uma verdade, se nós fizermos umas coisas erradas aqui, daqui a pouco aparece lá na frente. O Espírito Santo te acusa, te avisa, aí você não dá importância. Isso aqui não é nada, deixa para lá. Lá na frente você vai ver que você vai ver que ele vai cobrar, e a luz vai cobrar, e vai aparecer na luz. Porque isso vai aparecer, isso vai ter que ser cobrado, isso vai ter que ser feito de uma forma ou de outra, mas através do nosso arrependimento, através da nossa oração, através de que realmente não era para ter acontecido, não é isso que eu queria, não foi dessa forma. Deus vai olhar e falar assim, ele está se arrependendo, ele sabe que não era desse jeito. Ela fez daquele jeito, mas não era daquele jeito, não queria fazer daquele jeito, mas já foi, já aconteceu. Deus perdoa. Porque senão Jesus não perdoava a mulher adúltera. Ela realmente praticou o pecado. Mas só que Jesus percebeu que ela se arrependeu. Eles queriam apedrejar ela. Pela lei de Moisés, então Moisés é homem. Pela lei de Moisés, seria apedrejado. Pela lei dos homens, você vai ser condenado. Mas pela lei de Deus, você pode ser absorvido. Como ela foi absorvida por Jesus, mas só que ela recebeu algo de Jesus, algo da luz. Vais e não peques mais. Através de Jesus nós temos o perdão da misericórdia sobre nossas vidas. Se não tivesse Jesus morrido na cruz e nós sermos salvos pela graça, Deus não ia te perdoar. Porque o Pai não perdoou nem no dilúvio aquela raça, só quem era justo, que era Noé. E Sodoma e Gomorra, mesma coisa. Ló foi perdoado, a mulher dele não foi. Mas hoje, através de Jesus, nós recebemos o perdão. Mas por quê? Coloque uma coisa no teu coração: eu sou fraco, sou pecador, mas quero ser filho do Senhor. É assim a nossa vida. Quando você peca inconsciente, você peca. Mas não era aquilo que era para acontecer. Ele vai perdoar. A partir do momento que eu reconhecer que eu pequei, mas não era para acontecer. Por isso que Jesus está aí para nos salvar. Versículo 14: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te e entre os mortos, e Cristo te iluminará. Está vendo aqui? A humanidade, o povo está morto. Eles não estão conseguindo conhecer o fruto do Espírito e andar no fruto do Espírito. E ele pede: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto vede, versículo 15, portanto vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Para você ver, ele mesmo diz aqui
Paulo escrevendo aos Efésios: acorda, os dias são maus, nós estamos no meio de provas, estamos no meio de pecadores, estamos no meio de pessoas que querem destruir você, todos. No mundo jaz o maligno, ele está de redor, ele está pronto para destruir você. E se você deixar, estiver revestido pela armadura do Senhor, pela oração, pela presença de Deus, pela palavra de Deus, com certeza você vai entrar. Versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É isso que está faltando na humanidade. Qual a vontade do Senhor? Ainda nós estamos sendo provados, estamos sendo cobrados, ainda nós estamos errando, pecando, fazendo as coisas erradas, inconscientemente, muitas vezes consciente. O pior é quando faz consciente, mas inconscientemente, aleluia. Ele diz para você assim no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui é o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Quanto mais você estiver na palavra, na presença de Deus, orando, buscando na igreja, fazendo a vontade do Senhor, você está entoando a presença de Deus sobre a sua vida, a presença do Espírito Santo. Você está reconhecendo que Deus é maior, você está reconhecendo que Ele é invisível, mas Ele é real. Você está reconhecendo que você precisa, que você necessita, que você tem que buscar. Você que está nos assistindo, provavelmente ainda você não fez isso, mas está tentando, está fazendo, querendo mudar de vida, mas não está conseguindo, porque as trevas estão dominando. Então largue tudo isso para trás, faça conforme está falando o Senhor. Começa a entoar os salmos, louvando de coração, hinos em cântico. Coloca louvor dentro da tua casa. Tira esse sambão que está aí, tira essas coisas que estão acontecendo dentro da sua casa, estão colocando coisas aí, tira essas bebidas, joga tudo fora. Isso tudo chama o mal para dentro da tua casa, as trevas para dentro da tua casa. Começa a louvar e adorar dentro do teu carro, começa a louvar e adorar dentro do seu serviço, começa a louvar e adorar aonde você estiver. Tira essas músicas mundanas do mundo, porque isso vai atrair as trevas para dentro da tua casa. Veja bem como a tua esposa está nervosa ultimamente, te cobrando sempre, te perseguindo. Veja bem, senhora, mulher, como o seu marido está voltando bravo, como o seu marido está voltando às vezes com álcool, cheiro de álcool. Aleluia. Começa a colocar louvor dentro da tua casa. Começa a adorar o Senhor. Começa a buscar. Se você quer que as coisas mudem, transformem, que as coisas sejam iluminadas, que o fruto do Espírito começa a entrar dentro do teu lar, dentro da tua casa, sua família, começa a adorar, louvar, buscar o Senhor, entoando hinos do Senhor. Aleluia. Tira esse vinho da tua casa, tira essa bebida alcoólica, essas festas mundanas para agradar as pessoas. Agrade ao Senhor, agrade a Deus, agrade ao Pai. Tudo isso nós fazemos e achamos que está tudo certo. Pessoas falam: eu preciso viver, eu preciso me desaparecer. Tenta mudar esse desaparecimento das coisas do mundo que você está fazendo para as coisas de Deus, para você ver como tudo se transforma, como fruto da alegria, do Espírito.
as trevas vão se afastar da sua vida, da sua família, e tudo vai mudar. Porque no versículo 20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É isto. Reconhecendo o Senhor, pessoas reconhecem o Senhor só nos momentos que está passando com dificuldade, na dor, na doença, quando não recebe lá aquilo que queria receber, aquele salário, quando a porta não abre, aí reconhece: ah, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que não pode, por que o Senhor não pode me ajudar? Quando vem a enchente, a casa cai. Então não preparou nada antes para o Senhor, não o adorou, não o glorificou, não o buscou, não louvou, não fez a vontade do Senhor. A prova vai vir, não vai ter jeito, as coisas vão vir. Agora, quando vir a prova, você tem que lutar, afinco, buscar, porque todos os profetas passaram pela prova. Todos tiveram que passar pela prova. Elias, que era amigo de Deus, que estava com Deus, passou pela prova quando fugiu de Jezebel e foi morando na caverna, com medo de morrer. Então Moisés passou pela prova. Não entrou na terra prometida, porque bateu cavara na pedra, e não era para bater cavara na pedra, para sair a água para o povo. Mas ele já estava injuriado, aquele povo todo cobrando, aquele povo perseguindo, aquele povo queria tudo nas mãos, murmurava. E você que vai ser líder, se prepara, porque o povo vai murmurar, o povo vai perseguir, o povo vai querer mais, o povo vai querer fazer tudo, o povo vai querer sugar você, tudo que você tem. E se você não tiver Deus na tua vida, você não consegue entrar na terra prometida. O líder tem que se preparar, o líder tem que se revestir. E quem está em volta do líder, porque Moisés tinha quem estava do lado dele, Josué, que dava vida por Moisés se fosse preciso, dormia na porta da tenda de Moisés, dava vida por Moisés. E tinha um povo, os levitas, que estava do lado de Moisés. Por quê? Porque se não tiver um revestimento, uma armadura, Moisés queria levar tudo sozinho, mas ele viu que não estava dando certo. Era muito povo. Imagina 3.500 pessoas andando 40 anos no deserto e tendo tudo que Deus estava dando. Teve tudo e mesmo assim reclamava. Então vai ter um povo que vai estar do teu lado. Tem um povo que vai estar do teu lado, vai estar caminhando com você. Nunca vai querer te derrubar, nunca vai querer ter a mesma posição que você. E Moisés, até Arão e Miriam, que eram irmãos, queriam pegar o lugar de Moisés. Tem isso também. Mas Moisés chega o sogro dele, fala: Moisés, vocês têm que delegar, você tem que arrumar pessoas de sua confiança, pessoas que possam delegar certos departamentos,
Pessoas que possam delegar um povo, porque você sozinho não pode viver assim, você não vai conseguir. É o que está acontecendo com você. O povo ia na porta da tenda reclamar disso, daquilo, desse, daquele. Não tem maná, não tem carne. Estamos comendo maná toda a vida, mas não tem carne. O povo está reclamando. Quando nós vamos chegar nessa terra aí? Tirou nós do Egito. Lá nós tinha comida, tinha água, tinha tudo. E aqui trouxe nós para morrer aqui. É isso que você vai ser cobrado. É isso que vai vir a cobrança. Moisés, quando começava a enfraquecer, aparece o sogro e fala: peraí, delega, chama 70 deles aí, delega, faz separação, cada líder só, você vai só direcionar para os seus líderes, traz seus líderes e coloque eles para falar para você o que está acontecendo no meio desse povo. Foi o que ele fez, dividiu. Mas mesmo assim tinha alguns que não queria orar, não queria aceitar aquilo. Depois vem Miriam e vem também Arão, querendo tomar o lugar de Moisés. Tanto é que Moisés sobe para o monte, fica 30 dias lá com o Senhor, e aqui embaixo Arão, como chefe sacerdote, faz o bezerro de ouro, para que eles pudessem adorar. Moisés, acharam que Moisés já estava morrendo, já morreu lá. São exemplos que Deus nos dá, que nos mostra que não é fácil ser líder. Porque é seres humanos que você vai mexer. Pessoas que muitas vezes vão estar com você e ao mesmo tempo podem te trair. Pessoas que possam estar sempre reclamando e achando que precisava de mais. E a responsabilidade cai sobre cima, tudo em cima de você. E assim acontece com pastores, assim acontece com líderes de igreja, assim que acontece com tudo. Por isso vocês estão vendo toda essa devastação em todas as igrejas, em tudo que está acontecendo. Porque o mundo espiritual cai tudo sobre o homem espiritual. E Moisés era espiritual, ele foi separado por Deus. Ele não queria, mas ele foi separado por Deus para fazer aquilo, para levar aquele povo. Mas era 40 dias só para atravessar. Mas por eles eram tudo dessa forma, pecadores, e não se convertia de maneira nenhuma para o Deus Todo-Poderoso. Então Deus fez com que eles passassem pela prova, 40 anos. E se precisasse passar, punha mais tempo ainda. Então nós temos que pensar em tudo isso. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser pastor. Não era esse o meu pensamento, o meu objetivo, não. Mas de repente, separa você para você fazer a vontade dele, porque ele conhece o teu coração. Agora, se você não vir pelo amor, meu querido, você vai vir pela dor, como eu vim, por ser envergonhado, por estar pecando. Senti uma vergonha tremenda, tão grande na minha vida, que eu falei: o que eu estou fazendo na minha vida? E aí que veio: então eu vou te mostrar o que você está fazendo na tua vida. Mostrou a capa preta, mostrou a palavra, aonde eu estava, separado. Separa. Moisés foi separado também. Quando ele matou o Egito, ele fugiu para o deserto e ficou lá no deserto, escondido. Deus não apareceu para ele na sarça?
Se tiver coisa errada no líder, se tiver coisa errada na tua pessoa, se você é chamado de Deus, tem um chamado de Deus, Ele vai te separar. Ele vai te colocar em situações que você não queria estar. E se você acordar, se você abrir os olhos, se você despertar, como diz o versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te e entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Foi o que aconteceu. Quando eu estava na situação, eu despertei. Opa, peraí. E aí Deus começa a mandar ferramenta. Dentro de onde eu estava, Ele mandou. Tinha várias ofertas, várias revistas de ofertas, porque, mas no fundo estava lá, ela, a palavra de Deus. Eu quero essa. Me preparando para hoje eu estar aqui no altar, falando da palavra dele. É assim que ele faz. Ele prepara. E se não for, eita Deus, e se não for isso que Deus quer para você, uma hora Ele vai separar você. Agora, se for isso, abraça, vai em frente, que é isso, e vai ser muito abençoado, como eu fui e estou sendo. É dessa forma. Você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, presta atenção no que você está fazendo. Se é isso mesmo que Deus quer para a sua vida, porque todos nós temos um plano e um propósito de Deus nas nossas vidas. E se for isso que está no teu coração e Deus está no comando, vai em frente e vai dar tudo certo. Se você desviar um pouquinho, se for de Deus, Ele vai trazer você de volta. Você não vai querer. Você vai querer mudar. Não é isso para mim. Não é só para... Não. Você pode até sair, mas que você vai voltar, vai. É assim, quando nós temos a certeza. Quando nós temos a certeza que o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, está à frente, está no comando, você vai ser mais que vitorioso. Tudo vai vir como você plantar uma semente, e você quer que aquela semente frua e dê frutos. É isto? Então você tem que adubar, você tem que pôr água, você tem que orar, você tem que estar todo dia ali olhando, você vai ter que estar sempre dando manutenção, e Deus no comando. Olha, Ele está cuidando, Ele está dando aquilo que tem que ser dado. Ele está. Eu imagino Ele conversando com o filho. Olha, filho, olha lá. Aquele nosso servo lá que nós levantamos para aquilo, ele está lá. Ele entendeu. Agora ele vai em frente. Manda mais, filho, manda mais lá para ele, vai. Aí começa a vir, você não sabe de onde está vindo, de onde está vindo, de não sei o que. A alegria vem, o coração vem, a prosperidade vem, a coisa vem, eu vou crescendo, eu vou fazendo, as coisas vão acontecendo. Aleluia! O maná vem, a cordonice vem, a água vem, a torre de fogo vem para esquentar, a nuvem vem porque o calor é demais, a torre vem porque o frio é demais, vem tudo. Manda lá, filho. Aí chega uma hora, você está injuriado, você não entende, porque começa a vir muito, às vezes, avareza,
começa a vir muito aí. Espera aí, eu quero mais. Mas aí Deus olha assim, espera aí, já não é o suficiente? Já não é por aqui? Já não é o suficiente? Então por que quer mais? Não, para aí, então já está virando avareza, ganância, está orgulhoso demais. Não, vamos cortar um pouco, né? Moisés aconteceu a mesma coisa. Ah é? Já demos tudo, o povo já fez tudo isso, teve perseguição, teve isso, teve aquilo. Moisés chega, reúne todo mundo, Corá fez aquela tremenda briga, queria tomar tudo, queria voltar para o Egito, aquele povo junto com ele, aquela coisa toda, aquela briga toda. Moisés chamou os levitas, chamou todo mundo, Arão, Miriam, reuniu todo mundo. Quem é do Senhor, fica do meu lado, Moisés falou. Quem não é, fica do lado de Corá. Fez isso aí. O que Deus fez? Quem ficou do lado de Moisés, permaneceu. Quem não ficou do lado de Corá, a terra engoliu. Então se prepara, líder, aqueles que foram escolhidos para andar com você, vê direitinho realmente quem é e quem não é, se é ou não é, porque se for, vai permanecer, e se não for, e você falar com Deus, Deus vai engolir, vai tirar do meio. Moisés fez a mesma coisa, mas só que Moisés chegou uma hora que ele tinha tanto, ele já viu tanto, ele já não conseguia. Aí o povo foi lá de novo na tenda lá, mas não tem água, não tem água, não tem água, não tem água. Moisés falou assim, peraí, Deus nos deu livramento lá no mar vermelho, ele abriu, tirou o inimigo do nosso pé. E outra coisa, quanto mais você cresce, mais inimigo você vai arrumar, viu? Quanto mais nós crescemos, mais inimigo nós arrumamos. Essa é a realidade. Quando você se torna líder, você vai receber um monte de inimigo também, além de amigos. Menos amigos e mais inimigos. É assim que acontece nessa terra. Então é dessa forma. Você tem que estar preparado. E Moisés, dessa forma, ele viu que o povo já estava enchendo na porta da tenda, pedindo água. Água, Moisés, quero água. Como esse povo teve milagre, teve carne, teve maná, teve isso, aquilo. Mas fala com Deus, Deus fala assim, Moisés, vai até a pedra e ora lá na pedra para que a pedra dê água. Ah é, Senhor? Quer dizer que agora tem que dar tudo para esse povo? Aí eu vou lá, pegou o cajado dele, foi lá, era para ele orar, mas ele bateu na pedra, de raiva, de ódio. Domínio próprio não estava com Moisés. É um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Carregue isso, domínio próprio, que nesses momentos é até difícil para a gente ter domínio próprio. Moisés queria sair da situação. Tá bom, Moisés, você desobedeceu, você não vai ver a terra prometida. Foi o que aconteceu com Moisés. Caleb viu e entrou, Moisés não. Por isso que o Senhor conta com você. E te separou como Moisés para liderar um povo. E assim é para você que está nos assistindo, pastor, obreiros, líderes, que porventura desistiu, largou o púlpito, por largar, por achar que não era aquilo, não é aquele chamado. E você analisa bem o que está acontecendo na sua vida, para você ver o que realmente você fez
e parece que nada está dando certo. Cada vez mais as coisas estão dando errado. Volte para o braço de Jesus, para Deus. Porque o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações, para que Jesus possa voltar e buscar a sua noiva. E você que é um embaixador de Cristo, ou foi um embaixador de Cristo, pregue a palavra genuína, a palavra do Senhor, somente ela, sem interesse nenhum. Somente a palavra. Por mais que esteja passando pela tribulação, por algo que você não queria passar, mas fique firme, abrace o Senhor, que o Senhor, certeza, você sabe, Ele vai te honrar. Não precisa honrar assim nessa terra, mas Ele vai te honrar lá no reino dEle. Em nome de Jesus, você recebendo a salvação, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Até aqui, eu quero que você abra lá em Gálatas. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo 5, para nós lermos o fruto do Espírito e o fruto da carne. Capítulo 5, Gálatas capítulo 5, aleluia, a partir do versículo, vamos ler todo ele, versículo 16 até o versículo 26, vamos ler a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito, aleluia, para nós entendermos agora e corrigirmos algumas coisas em nossas vidas. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andei no Espírito e jamais satisfazerei a concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, profias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Até aqui, para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa estar em nossas vidas, fazendo a vontade dEle, em nome de Jesus. E o nome do Senhor venha ser glorificado. Carregue isso no seu coração. Deixa Deus fazer a vontade dEle na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Continue conosco, Pai, nos direcionando, nos ensinando, nos mostrando a vontade do Senhor, a vontade do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é Deus, é Pai e é o Todo-Poderoso. Nós cremos no Senhor e precisamos do Senhor, Pai. Fortalece a nossa fé, fortalece a fé dos teus filhos, abençoando, Senhor, meu Deus, protegendo e guardando as suas vidas e suas famílias, em nome de Jesus. E todos aqueles que se afastaram do teu Evangelho, da tua palavra, da tua igreja, que possam voltar, Senhor, possam continuar buscando o Senhor, pregando a tua palavra, levando, Senhor, meu Deus,
a tua palavra, evangelizando, fazendo a tua vontade, o teu querer, aonde estiverem, em qualquer nação que estiverem. Protege e guarda a cada um dos teus filhos, ó Pai. Nós oramos por essas vidas, oramos por cada família que está nos assistindo e que vai nos assistir. O Senhor possa abençoar, adentrar sobre essa casa, meu Deus, e abençoar a toda a família, abençoar a todos os teus filhos, eles possam entender a da tua palavra, possam entender a Bíblia Sagrada e possam seguir somente o Senhor, porque não permaneceremos na terra, não permaneceremos nessa vida, estaremos, meu Deus, um dia subindo para o teu reino, para te adorar perante o teu trono, para te glorificar, para te exaltar. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, que toda língua possa confessar o Senhor, todo joelho possa se prostrar perante o Senhor, e ter o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas, o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, e toda a honra, toda a glória somente para Ele. Só agradecemos ao Senhor, Pai, por essa palavra, agradecemos ao Espírito Santo pela revelação da palavra. Que o Senhor continue conosco, nos revelando, nos protegendo, nos guardando. Guarda a nossa família, guarda os nossos familiares, guarde, Senhor, meu Deus, o nosso negócio, nosso trabalho, meu Deus, abençoando e protegendo e guardando a todos os teus filhos também que estão nos assistindo, a todos aqueles que vão nos assistir, meu Deus, todos os planos e projetos de suas vidas, seja alinhado aos planos e projetos do Senhor, seja alinhado, meu Deus, aos propósitos do Senhor, que todos nós possamos fazer somente a tua vontade e o teu querer, porque o Senhor é invisível, mas o Senhor é real. A realidade do Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Pai poderoso, o Pai Altíssimo, o Pai que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Assim como o Senhor Jesus Cristo, assim como o Espírito Santo, que nós agradecemos, que é o selo da igreja, que está conosco, fazendo morada conosco, nos ensinando, nos mostrando, nos convertendo, Senhor, do juízo, da justiça e do pecado, nos mostrando o caminho ao Senhor. Continue conosco. Nós precisamos, Senhor, porque sabemos que somos fracos e somos pecadores. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou o teu coração, Senhor, e podemos seguir em frente, Senhor, porque o mundo nos oferece, Senhor, meu Deus, muitas coisas erradas, mas sabemos que andando nos teus caminhos, andando na tua palavra, meditando nela, buscando o Senhor, nós sabemos, meu Deus, que um dia nós estaremos no teu reino e o Senhor possa nos perdoar de tudo aquilo que nós fizemos e desagradou no teu coração. Queremos andar somente nos teus caminhos, fazendo a tua vontade e o teu querer, Senhor, levando o teu evangelho a essas vidas, para que possam conhecer o Senhor, para que possam ter a oportunidade, Senhor, de te amar, te adorar, te glorificar, te exaltar e se arrepender, Senhor, para entrar no teu reino e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que todo o fruto do Espírito esteja no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, e possamos abrir sempre, todos os dias, para que nós venhamos buscar somente no Senhor, e toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor, para hoje e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, já vou ministrar a bênção apostólica. Aleluia. Para nós encerrarmos esse culto em nome de Jesus. Você também que está nos assistindo, fique de pé, feche teus olhos, curva sua cabeça e receba na sua vida a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com vós e com sua família. Toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Vão em paz, acompanhe você que está nos assistindo. Deus abençoe, dê uma semana de vitória para você. Até quinta-feira, às 8 horas da noite, com uma live, uma palavra poderosa para a sua vida. Você é nosso convidado especial. Tchau, um beijo no coração.